RFI continua a explorar os meandros da Operação Mar Verde e a invasão a 22 de novembro de 1970 de Conakry, numa operação militar secreta portuguesa com o apoio de dissidentes da República da Guiné. Se a operação previa um golpe de Estado contra Sékou Touré, ela visava sobretudo o PAIGC, contra o qual batalhava o exército luso na então Guiné Portuguesa, por esta beneficiar de uma base de retaguarda na vizinha República da Guiné. É verdade que desde 1963 os portugueses não têm tréguas com os ataques da guerrilha. Alexandre Carvalho Neto, secretário do governador da então Guiné Portuguesa, o general Spínola, no final dos anos 60, testemunhava à RTP a dimensão que a guerra contra o PAIGC tinha vindo a assumir. Eu cheguei a Bissau e ouvia-se regularmente, não direi todos os dias, mas pelo menos todas as semanas, ataques a Tite, que era do lado do Rio Geba. Nós ouvíamos os ataques. Do outro lado dessa guerra, o PAIGC, na voz de Francisca Pereira, admitia que a sua frente sul, contígua à Guiné-Conakry, era palco das maiores operações da sua guerra de libertação e a respectiva repressão pelos portugueses. Não foi nada fácil, foi o período de grande bombardeamento, grande assalto na frente sul. Eu assisti a assaltos terríveis que fechava a nossa entrada da fronteira de Guiné-Conakry, onde nós abastecíamos. Prender o brilhante engenheiro agrónomo que lidera o PAIGC, Amílcar Cabral, através de uma incursão a Conakry que permitiria aniquilar os meios navais do movimento e libertar os presos portugueses ali detidos, torna-se uma ideia que acaba por seduzir o general Spínola. 26 presos portugueses estavam detidos em Conakry pelo PAIGC, incluindo o sargento aviador António Lobato, o preso mais antigo da guerra dita colonial, detido há 7 anos, um verdadeiro símbolo. Numa entrevista a Carole Valade, ele descrevia as condições da sua detenção em Conakry. É indescritível. A minha cela tinha um bloco de cimento com um colchão de palha em cima e 2 baldes. Um balde com água, que servia para me lavar se eu quisesse e para beber, e um outro balde é exatamente igual para fazer as minhas necessidades. O general Spínola, não obstante a sua política por uma Guiné melhor, como governador do território, não consegue nem convencer Lisboa de qualquer negociação com Cabral, nem tampouco dizimar o PAIGC, que granjeia cada vez mais apoios internacionais, adquirindo armamento cada vez mais sofisticado. O comandante de mar e guerra português Costa Correia, que comandou um dos 6 navios que vão participar na operação, comenta o que terá acabado Spínola por se deixar convencer perante uma operação como Mar Verde. Em 1969, houve uma tentativa do general Spínola de, verificando que era muito difícil obter uma vitória militar plena na Guiné-Bissau, tentou chegar à fala com o PAIGC, o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, e inclusivamente encarregou 3 majores e um alferes do exército português de entrarem em contacto com dirigentes do PAIGC no sentido de obter um acordo militar que neutralizasse uma parte dos opositores ao regime. Simplesmente houve talvez intenções subjacentes das cúpulas do PAIGC que levaram a que os majores fossem assassinados quando se dirigiam para o local do encontro. E o general Spínola, que era grande amigo deles e que considerava-os excelentes oficiais, ficou realmente indignado e a partir daí assim a atitude dele ao chegar a uma solução pré-política terá mudado e então tornou-se mais receptivo à ideia que Alpin Talvão lhe apresentou, no sentido de se concretizar um golpe de Estado na Guiné-Conakry, que apoiava muito mais o PAIGC do que propriamente o Senegal, e que nele estivesse incluída a libertação dos prisioneiros portugueses que estavam na prisão em Conakry. Terá sido isso que psicologicamente e politicamente levou
a mudança de atitude do general Spínola. Enquanto isso, o próprio Léopold Sédar Senghor, presidente do vizinho Senegal, teria recebido os opositores a Sékou Touré, da FLNG, a quem teria mesmo sugerido que se entendessem com os portugueses para tentar derrubar o chefe de Estado da Guiné-Conakry. A revelação consta do livro de José Matos, Ataque a Conakry, História de um Golpe Falhado, da editora Fronteira do Caos. Eu encontrei aqui nos arquivos portugueses um documento que nos mostra uma reunião entre dois dirigentes importantes da frente que vão a Dakar e que têm de facto uma reunião com o presidente Senghor, onde claramente o presidente Senghor lhes diz que compreende a ação que vai ser tomada, ou pelo menos compreende as intenções que existem de derrubar o presidente Sékou Touré, e até chega mesmo a sugerir a esses dois dirigentes do Front que procurem o apoio português para isso. E, portanto, há claramente uma cumplicidade grande do presidente Senghor com uma iniciativa deste género. Dado que também sabemos historicamente que o presidente Senghor não morria de amores pelo presidente Sékou Touré e, portanto, até é compreensível essa cumplicidade. O presidente Sékou Touré estava completamente alinhado com os regimes de leste, nomeadamente com a União Soviética, e o presidente Senghor não tinha esse tipo de alinhamento. O segretismo vai imperar e o estratega da operação, o comandante Alpuin Calvão, obtém luz verde de Lisboa do regime de Marcelo Caetano apenas escassos dias antes. O relato é do comandante Costa Correia. Foi a ideia depois que o comandante Alpuin Calvão conseguiu fazer passar não só ao general Spínola, como inclusivamente ao presidente do Conselho, o chefe do governo português, Marcelo Caetano. Creio que mesmo 2 dias antes da operação, a luz verde, sinal afirmativo do governo para que essa operação secreta se concretizasse, foi obtido apenas 2 dias antes da operação. O comandante Alpuin Calvão foi, a propósito de Lisboa, procurar convencer o chefe do governo, Marcelo Caetano, das vantagens da operação. A partir da ilha de Soga, arquipélago dos Bijagós, na então Guiné Portuguesa, 6 navios camuflados com as cores do PAIGC, movimento armado que luta pela independência, comandados pelo estratega luso Alpuin Calvão, fazem-se ao mar para invadir a capital da República da Guiné. Uma operação de um secretismo absoluto. A bordo só circula dinheiro da Guiné-Conakry. Todo e qualquer vestígio que pudesse permitir identificar os navios é destruído. O comandante Costa Correia dá-nos o detalhe da frota, que tem como objetivo Conakry. 6 navios, 4 deles são lanchas de civilização grandes e 2 lanchas de desembarque grandes. Eu comandava uma das lanchas de desembarque grandes, em montante. São vários os alvos do punhado de 250 homens militares portugueses com o rosto pintado de preto, comandos africanos do exército luso, mais os militantes da FLNG, da oposição da Guiné-Conakry. Destruir os meios navais do PAIGC da República da Guiné, bem como os aviões MiG da Força Aérea Guineense, ocupar a central elétrica para mergulhar Conakry na escuridão, libertar os presos políticos detidos pelo PAIGC, prender Amílcar Cabral e levá-lo para Bissau, derrubar Sékou Touré e anunciar o golpe na rádio são alguns dos objetivos da operação. Os 6 navios aguardam pela noite daquele sábado para intervir. Sékou Touré nem estava na sua residência, que o grupo tem dificuldade em localizar. A rádio também não é tomada. O campo Boarro, esse sim, fica sob o controle dos assaltantes e os presos portugueses como António Lobato são soltos. Foi algo do surreal. Fui alertado à meia da noite por um tiroteio que se aproximou rapidamente do local e quase de imediato uma granada abriu um buraco numa janela condenada da sala onde me encontrava. Ouvi gritar o meu nome, tive a certeza absoluta de que estava ali a nossa gente. Ismail Condé foi testemunha ocular do ataque naquela madrugada e conta a Carole Valade a surpresa dos habitantes de Conakry. O ataque ao campo Boarro começou com a explodir de granadas ofensivas, como se costuma dizer, com o detonar das armas e os gritos que se ouviam. Depois alguém, não sei se ele tinha binóculos, alertou.
Há uns barcos. Ah, mais il y a des bateaux, hein, il y a des bateaux. Um dos grandes fiascos da operação prendeu-se com o facto de os MiGs, os aviões da Força Aérea Guineense que se pretendia neutralizar para se ficar a salvo de qualquer perseguição eventual, não estarem estacionados no aeroporto. Seria essencial, se os MiGs tivessem sido destruídos, que os comandos africanos, nomeadamente, e a FLNG, tivessem continuado em terra mais algum tempo, o tempo suficiente para que a ocupação do poder se concretizasse. O grupo de combate invasor, digamos assim, que tinha como missão encontrar e destruir os MiGs, os aviões de combate na Guiné, quando chegou ao aeroporto e viu que não estavam, a partir daí, assim, o conceito da operação mudou logo, obviamente, para ter que ser uma operação a assegurar uma retirada, porque seria um grande desastre se os MiGs estivessem operacionais noutra base e capazes de aniquilar algum dos navios ainda enquanto estivesse perto das águas territoriais, de modo a poderem ser capturados pessoal, etc, etc. A partir desse momento, o Comando Galvão não teve outra alternativa que não fosse reorientar o conceito da operação para uma retirada, naturalmente procurando, pelo menos, salvar ou recolher os prisioneiros portugueses. Muitos dos objetivos não serão alcançados. Na rádio Sékou Touré promete que a batalha só agora começou. Des bateaux étrangers. Barcos estrangeiros ainda se encontram estacionados nas nossas águas territoriais. Centenas e centenas de mercenários europeus de múltiplas nacionalidades estão em Conakry, mas a batalha prossegue. António Lobato conta como foi organizada a retirada rumo ao porto de Conakry perante uma população estupefata. Havia uma fila enorme de população e os nossos passaram por essa população toda junto à praia e entraram nos botes sem problema nenhum e vieram para os barcos. Isto já eram às 10 da manhã, já ia o sol alto. Desde o navio, aquela população estava perfeitamente estupefacta, parecia pasmada a olhar para tudo aquilo. Estupefacta. O comandante Costa Correia, cuja embarcação foi a que mais se expôs ao ter contacto com terra, foi mesmo alvo de disparos. Ele testemunha. Os navios tiveram que sair apressadamente do porto, embora com o sol já nascente. Houve disparos contra a minha embarcação, porque era a que estava mais perto. O meu navio foi o que teve a missão talvez mais delicada, na medida em que foi o único que teve contacto com terra. Os outros, não, ficaram fundeados. Eram um pouco artesanais, mas se porventura acertassem a bordo, evidentemente que teriam causado baixas. As últimas salvas do Império Português contra uma potência estrangeira, em período colonial, foram precisamente as do meu navio, comandado por um oficial que tinha manifestado dúvidas sobre o sucesso da operação. As últimas salvas do Império. Então, o golpe falhou, como diz o título do livro de José Matos, porém, alguns objetivos foram alcançados. O grande objetivo da operação, o grande objetivo estratégico, era conseguir o golpe de Estado e isso não foi alcançado. No entanto, a operação não podemos dizer que é uma operação falhada. De facto, é uma operação que tem sucessos. E podemos também dizer que os dois grandes sucessos é justamente a libertação dos prisioneiros portugueses que estavam em Conakry e que estavam numa prisão, digamos que era dirigida pelo PAIGC, na cidade, e isso de facto é um sucesso que a operação tem. É também a destruição não só da Marinha do PAIGC que estava no porto da cidade, como também da Marinha da própria República da Guiné, que também é destruída nessa operação, mas tirando estes dois objetivos, que foram realmente objetivos bem-sucedidos, relativamente ao resto, há de facto uma série de fracassos. A Operação Mar Verde e suas consequências é uma reportagem para continuar a acompanhar aqui na RFI.